Nessa edição, a entrevista é com o engenheiro agrônomo Alexandre Arcali e a reportagem da semana é sobre assédio moral no trabalho. Assista agora a Sessão no Ponto. O Sindicato dos Engenheiros é uma entidade que tem já uma longa história de luta e trabalho em prol de toda a categoria no estado de São Paulo e principalmente de seus associados. A esses são oferecidos diversos benefícios de grande relevância. Entre eles, o Plano de Saúde do Engenheiro, o CESP-Prev, o Fundo de Pensão dos Engenheiros, o Serviço de Oportunidades e Desenvolvimento Profissional, com oferta de vagas para recolocação profissional, mas também orientação à carreira. Há ainda assistência jurídica e previdenciária e uma série de convênios que garantem descontos nos mais diversos produtos e serviços. Associe-se ao CESP, aproveite tudo que ele lhe oferece e fortaleça a sua entidade. Vamos juntos! Prezadíssimo telespectador, está no ar mais um programa JE na TV, que é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Tema de hoje, agricultura orgânica, e para isso recebemos Alexandre Arcali, que é diretor executivo da IBD Certificações, que atua na área de inspeções agropecuárias e alimentícias. Alexandre, prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, prazer é todo meu. Alexandre, qual o tamanho desse mercado, desse negócio orgânico no Brasil? O Brasil está crescendo muito forte nesse mercado. Já existem mais de 14 mil produtores cadastrados no site do Ministério da Agricultura, ou seja, produtores certificados, autorizados. Existem mais de 500 feiras de rua que vendem produtos orgânicos. Estima-se que em 2016 o Brasil faturou algo em torno de 3 bilhões de reais, né, nesse mercado aí. O Brasil é hoje também um dos principais players exportador de produtos orgânicos para os grandes mercados consumidores, principalmente de matéria-prima. Não foge à regra, tá certo? Como na agricultura tradicional, na agricultura convencional, são principalmente matérias-primas que são exportadas, mas para o mercado interno são principalmente os hortifruti que são produzidos, e para a exportação são, vamos dizer assim, os commodities que perdem o status de commodities por passarem a ser produtos, vamos dizer assim, especiais, certificados, né? E aí nós temos principalmente o que? Açúcar, óleo de palma, ou seja, dendê, caju, cacau, café, mate, sucos, polpas. Todos esses produtos aí hoje já são exportados, como eu disse, em forma de matéria-prima ou já processados até um certo estágio, e alguns até que processados até o estágio final. A crise afetou muito o setor? Olha, afetou, tá certo? Principalmente aqueles que fornecem para o varejo, né? E eu também sou consumidor de orgânicos, então assim, eu vejo que nas feiras teve um certo abalo, mas o pessoal continua produzindo, continua vendendo, e dependendo do mercado, se é uma feira bem colocada, como existem algumas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, você chegando 10 horas da manhã já acabaram algumas hortaliças, vamos dizer assim, mais especiais, né? Então, existe ainda um mercado forte e pujante, e que se vê claramente, por exemplo, se você vai sempre a uma feira, você vê que essa feira está crescendo, né? Eu mesmo vivencio isso em 2 feiras que eu frequento, dependendo da situação, em São Paulo, a de Santo Amaro, na rua São Benedito, e a do Ibirapuera, e você vê claramente que elas cresceram nos últimos 2 anos e que o movimento é bastante forte. Então, existe realmente um aumento de demanda aí. Bom, conceitualmente, o que é um produto orgânico? Como é que ele se caracteriza? Bom, o produto orgânico,
conceitualmente, ele é definido como o produto orgânico certificado. Existe a Lei 10.831 e os decretos subsequentes e as instruções normativas subsequentes que definem claramente o que é um produto orgânico. Ele é um produto que é originário de uma fazenda ou de uma área de produção certificada ou autorizada pelo Ministério da Agricultura, onde não são usados produtos, em princípio, sintéticos ou fertilizantes altamente solúveis, onde se procura estruturar a propriedade de uma tal maneira que ela se torne eficiente energeticamente, eficiente do ponto de vista de aproveitamento de recursos naturais, de fertilizantes, onde toda a questão, vamos dizer assim, ambiental e social está em ordem. Isso em linhas bem gerais, é o que se define como um produto orgânico. E ele, naturalmente, até pelo seu modo de produção bem específico, ele é mais caro que os produtos tradicionais. Existe a possibilidade de aumento da tecnologia, há perspectivas de aumento de demanda desses custos, pelo menos se equipararem ou serem cada vez mais competitivos, Alexandre? Como é que é isso? Talvez essa visão fosse correta no passado. Tá. Eu trabalho há 35 anos nesse setor. E hoje em dia eu posso dizer para você que, dependendo da cultura, isso não é mais verdade. A produtividade pode até ser maior no orgânico, tá certo? Ou equivalente ou menor. Quais que são as culturas onde a produtividade normalmente é menor? Aquelas cuja reação a nitrogênio é mais forte. Então, todo agrônomo sabe que existem algumas culturas que reagem muito fortemente à demanda, a um maior fornecimento de nitrogênio, e outras que não são tão reativas, não tão sensíveis. Por exemplo, as leguminosas, por exemplo, as frutíferas de um ano para outro, né? Talvez uma frutífera reaja fortemente de um ano para o outro, mas não na mesma safra. Algumas hortaliças também não reagem. Então, se você me perguntar, por exemplo, café sim, há uma diferença de produção. Por quê? Porque a gente sabe que o café reage extremamente bem a uma adubação nitrogenada. Hortaliças, leguminosas, cana, ou essas culturas mais extensivas, mesmo pomares bem manejados, isso já não é mais tão verdade. Mesmo porque, na minha opinião, pelo que eu vejo aí no campo, acabei de voltar do Ceará, onde eu vi coco cuja água é produzida e exportada para exportação, por exemplo. Mesmo uma cultura de coco, né, que a gente pensa que você joga lá na praia e dá, não é verdade. Quem não tiver tecnologia hoje não sobrevive. Então eu visitei propriedades de coco com manejo onde você tem ovinos pastando na área do coco, com semi-confinamento à noite para coletar o esterco dos ovinos, com uma produção de esterco líquido de excelente qualidade, super estabilizada, que é passada para o coco por irrigação, onde a produtividade é acima da média. Tá certo? Então, esse para mim é um típico exemplo de uma cultura orgânica onde a pessoa que vai conduzir tem a preocupação de atingir a excelência tecnológica também. Evidentemente, por ser adubado com matéria orgânica, praticamente todos os sintomas de deficiência de micronutrientes simplesmente desaparecem, porque a gente sabe muito bem que qualquer matéria orgânica é rica em micronutrientes. Então você tem um aspecto absolutamente saudáveis dessas plantações, você vê os cachos novos, as inflorescências vindo num ritmo forte de produtividade e altíssima qualidade também. Você pode tratar hoje, como esse pomar trata, as questões sanitárias, inclusive com homeopatia, para pragas e doenças, ou com produtos naturais. Então o aspecto visual, o aspecto qualitativo do coco impecável, podia ser, se coco fosse um produto de mesa, poderia ser um produto de mesa, tá certo?
Então, assim, eu conheço N exemplos, seja em dendê, seja em mate, seja em café, seja em soja. Se você não aplicar hoje técnicas modernas, o que eu chamo de técnicas modernas? Controle biológico, nutrição das plantas extremamente bem planejado, com todos os recursos necessários. Hoje você tem um moderno arsenal, vamos dizer assim, não é exatamente a própria palavra, mas a gente gosta de usar isso, moderno arsenal de insumos, de substâncias naturais, de estimulantes, de reforçadores de crescimento, de reforçadores de sanidade, todos aprovados para orgânico. É importante entender que na agricultura orgânica você pode aplicar calcário, você pode aplicar adubos naturais, quaisquer rochas moídas, adubos fosfatados. O que você não pode é aplicar no Brasil KCl, tá certo? Cloreto de potássio, e os adubos nitrogenados sintetizados, e os adubos fosfatados tratados com ácido, tá certo? Todo o resto você pode aplicar, e aí vai depender da criatividade, né, e da visão técnica e da visão de integração de uma propriedade, torná-la o mais eficiente possível. Foi necessário surgir sim a agricultura orgânica. Eu venho da academia, eu não vou negar a importância da academia, dos estudos acadêmicos, da ciência. A agricultura ela foi necessária como uma reação, como um protesto, e mostra a viabilidade dela. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos saber a diferença conceitual dos orgânicos para os transgênicos. Será que algum transgênico, dito transgênico, pode se enquadrar num alimento orgânico? O Alexandre vai nos responder. E também vamos falar sobre como o profissional engenheiro pode ajudar a agronomia orgânica, a agricultura orgânica, a avançar. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Tema de hoje, agricultura orgânica, recebendo o engenheiro agrônomo Alexandre Harcali. Alexandre, algum alimento transgênico pode ser considerado orgânico pela legislação? E qual é a diferença conceitual de um para o outro? Então, o alimento transgênico, né, é aquele alimento onde, vamos dizer assim, a semente ou a origem daquela planta, que a semente foi melhorada geneticamente, onde se promoveu uma fusão de material genético de uma espécie diferente daquela planta, né? Ou às vezes até da mesma espécie. Então, o que acontece é que os materiais transgênicos, eles vêm hoje em dia, tá? Hoje em dia, eles vêm associados a um pacote tecnológico, como não poderia deixar de ser. Esse pacote tecnológico envolve o uso de herbicidas e de inseticidas, tá certo? Então, por essa razão, e por também o setor orgânico ser aberto a essa visão científica mais crítica da questão da influência do alimento transgênico no organismo humano e na natureza, optou-se nesse momento de não permitir o uso de sementes transgênicas na agricultura orgânica. Aliás, pela Lei 10.831 fica muito claro que os alimentos ou material transgênico é proibido em utilização em qualquer ponto da cadeia, tá?
Então, o que a gente tem que fazer normalmente? Quando a gente sabe que aquela planta a ser produzida, aquele tipo de produção, corre um risco, por exemplo, se for soja, se for milho, se for algodão, ou qualquer uma cultura já autorizada na forma transgênica no mercado nacional, a gente precisa trabalhar junto com o produtor para que ele desenvolva procedimentos de segurança para que ele demonstre à certificadora que o material não é transgênico e que ele tomou as medidas de precaução para que esse material não se contamine com transgênico. Então esses são os pontos que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Bom, no bloco anterior, Alexandre, você foi bem esclarecedor e desmistificou a questão de que uma produção orgânica, ela é ineficiente, ela tem aquele caráter mais rudimentar, né? Ou seja, a tecnologia. Você me disse antes de nós gravarmos que existe produção orgânica que nós podemos considerar grandes produções, ou seja, não é mais só o pequeno produtor que está envolvido nesse processo, mas já grandes produtores já veem a importância dessa demanda que está aumentando, segundo informações suas. E eu pergunto, como o consumidor hoje pode saber que aquele produto orgânico está devidamente certificado? A IBD, por exemplo, é uma das empresas que atua em certificação. Como é que o consumidor vê isso? É notório esse certificado? Como é que ele pode saber que determinado fornecedor é de fato um fornecedor autêntico? Bom, tanto aqueles interessados em adquirir matéria-prima, como os consumidores finais, é importante que eles saibam que, ao chamar um produto orgânico no território brasileiro, significa que ou ele é certificado por uma certificadora aprovado pelo Ministério da Agricultura, pelo sistema de auditoria, ou ele tem uma certificação que a gente chama de participativa, também cuja organização está aprovada pelo Ministério da Agricultura. Participativa significa o quê? Uma cooperativa pode se organizar, aprovar no Ministério e fazer a certificação internamente dos seus membros da cooperativa. Ou é uma OCS, é uma organização de controle social, também autorizada pelo MAPA, onde uma associação ou um grupo de produtores se registra no MAPA e pode vender diretamente nas feiras o produto declarado orgânico, só que nesse último caso, as OCS não podem usar o selo. O selo brasileiro orgânico ele é obrigatório no rótulo frontal do produto orgânico. O que é optativo? É o selo da certificadora. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, o IBD, tá certo? É uma certificadora por auditoria. O cliente que trabalha com uma certificadora, ele tem a opção de não necessariamente colocar o selo da certificadora se ele quiser. Tá? Então, isso é importante as pessoas saberem, que existem 3 formas de você acessar o mercado. Isso é muito inédito no mundo, tá? O Brasil, que eu saiba, é o único país no mundo que que criou uma lei que permita que os produtores acessem o mercado de 3 formas diferentes, tá? Certificação por auditoria, outro, certificação participativa e outro, organismo de controle social. Tudo controlado pelo Ministério da Agricultura. Perfeito. Bom, e qual que é o papel nesse processo aí de produção orgânica do engenheiro agrônomo? Existem especializações para que o engenheiro atue nesse mercado ou isso já é inerente à formação do engenheiro agrônomo? Olha, na minha visão, deveria ser inerente à formação do engenheiro agrônomo. Eu sou formado em 1980 e eu tive a sorte de ser aluno da primeira turma do professor Adilson Pascoal, lá nos anos de 78, que foi o primeiro ano da matéria que ele criou, que a Exalc criou como optativa, né, de agricultura ecológica. E se falava preponderantemente de agricultura orgânica. De lá para cá, outras faculdades pelo Brasil criaram suas matérias optativas. Eu me esqueço agora se tem uma que tem alguma obrigatória sobre agricultura orgânica,
Mas hoje eu mesmo lá em Botucatu, na Associação de Agricultura Biodinâmica, a gente recebeu vários mestrandos e doutorandos lá em conjunto com a Unesp de Botucatu. Temos aí já vários trabalhos publicados em conjunto. E então hoje você já tem um arcabouço dentro do sistema brasileiro de educação agronômica, de formação agronômica. Você já tem um arcabouço onde é possível trabalhar as questões de agricultura orgânica. Você tem hoje a Embrapa, com a unidade lá do Rio de Janeiro, em Seropédica, que é uma unidade de agricultura agroecológica, e com certeza outras unidades da Embrapa também estão trabalhando com assuntos afins à agricultura orgânica. E você tem vários congressos aí pelo Brasil e pelo mundo que trabalham esse assunto. Eu fui para o primeiro mestrado em agricultura orgânica no mundo em 1988, na Universidade de Wageningen, na Holanda. Quando eu cheguei lá, ele foi adiado um ano. Eu estava lá, cheguei lá com bolsa, com família e tudo. Eles me deram um ano de estudos e eu pude fazer uma pesquisa em agricultura orgânica. Não fiz o mestrado, porque eu não tinha condições de ficar mais de um ano lá, mas eu fiz uma especialização. E na época, já em 88 e hoje mais ainda, você tem universidade, pelo menos 4 a 5 universidades na Alemanha, na Holanda 2, Inglaterra umas 3, Suécia umas 2, Estados Unidos várias universidades aí com programas muito interessantes, muito extensivos de agricultura orgânica. Você tem publicações internacionais especializados em agricultura orgânica, publicações científicas especializadas em agricultura orgânica. Existe uma sociedade internacional de pesquisa para a agricultura orgânica, tá certo? Onde eu fui um dos fundadores, foi fundada em Berlim, onde à época existia um representante que estava para se aposentar da Embrapa. Eu fico sempre surpreso que a Embrapa não participa dessa Sociedade Internacional para a Agricultura Orgânica, que faz conferências científicas a cada 2 anos. Como eu trabalho nisso há 35 anos, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que quem forjou a agricultura orgânica no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, foram os produtores. Os produtores, eles arregaçaram as mangas e decidiram que não iam trabalhar com agrotóxicos e fizeram o que fizeram. Então essa questão do profissional é muito importante, porque há 35 anos eu literalmente estava desempregado. Eu saí da Exalc, queria trabalhar com agricultura orgânica, não tinha emprego no Brasil. Fui fazer uma especialização no exterior, voltei e junto com colegas nós formamos uma instituição que hoje contrata profissionais, né? Então, assim, nós estamos falando de algo vital, né? E o consumidor e o técnico que entende o que está por trás da razão do crescimento também vai investigar isso mais a fundo e vai descobrir que existem algumas razões muito importantes. Por que o orgânico cresce? Porque o consumidor quer, senão não cresceria. E por que o consumidor quer? Porque existe uma maior consciência ecológica. E essa consciência ecológica vem da onde? Dos erros e problemas gerados na agricultura tradicional convencional. Porque se a agricultura tradicional e convencional fosse perfeita, não tinha contestação. Um forte abraço e até breve! De acordo com a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, 42% dos trabalhadores brasileiros já sofreram assédio moral. Então, assédio moral é uma violência psicológica causada ao trabalhador ao longo do tempo. Não é um fato isolado. A gente fala até que é uma dor muitas vezes invisível, que ele vai sofrendo no dia a dia da relação de emprego. Segundo a auditora fiscal do Ministério do Trabalho de São Paulo, Luciana Veloso, o assédio moral pode ser considerado caso epidêmico. O assédio e o problema dos riscos psicossociais no trabalho, eles estão presentes em todos os setores, setor público, setor privado e na área de engenharia também. A gente tem que pensar que na área de engenharia
as pessoas também lidam com metas, né? Então, assim, isso é um problema da gestão de pessoas, né? A questão do assédio. Está relacionado à gestão, à organização do trabalho. Em tempos de crise econômica e alta taxa de desemprego, como a que a população de São Paulo vivencia, o assédio moral tende a ser mais frequente. Então, é o ambiente ideal para que você tenha algumas pessoas que, muitas vezes até pressionadas também por essa lógica, cada vez mais pressionem, cada vez mais exigem. E é claro que você pode ter alguma pessoa, inclusive mal intencionada, e alguns mal intencionados, que vão se aproveitar desse ambiente até para eliminar o quê? Aquelas pessoas que são mais representativas. Muitas vezes, pessoas que são ligadas mais ao sindicato. Para quem sofre assédio moral, as causas podem ser muito prejudiciais. Uma jornada de mediações que vai fazendo com que a pessoa vá se descompensando psicologicamente, vá adoecendo fisicamente, porque após um longo período de descompensação psíquica, a pessoa simplesmente adoece fisicamente e, obviamente, ela começa, inclusive, a cometer certos erros, certos deslizes, porque uma pessoa que não está bem fisiologicamente, não está bem psicologicamente, ela comete erros. E daí você tem uma excelente desculpa para expulsá-la, ou ela mesma adoece, que daí tem que ser afastada, ou ela mesma fala, chega dessa tortura, eu não suporto mais esse conjunto de humilhações, e ela pede as contas. Apesar de causar graves problemas, ele não é considerado crime. Atualmente, nós temos dezenas de projetos de lei que visam tipificar o assédio moral, tramitando no Congresso Nacional, mas eles estão parados. Tá? Não existe perspectiva de que a gente tenha uma lei nacional, né, federal, aprovada num curto prazo. A auditora fiscal Luciana Veloso explica como o assediado pode fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho. Uma primeira possibilidade, que eu acho que ela, para questões às vezes não tão complexas, ela pode ser útil, é a comissão que nós temos, que funciona no 10º andar. Essa comissão, ela realiza mediações, né? Ou seja, com o assediado, com o discriminado e as empresas. Então, em muitos casos, houve finais, digamos, felizes, assim, em que a empresa decidiu dar um treinamento para gestores, em que a empresa reviu aquele comportamento. Uma outra possibilidade dentro do Ministério do Trabalho é a denúncia mesmo para a seção de saúde e segurança no trabalho, né? Para casos em que o assédio é institucional, ou seja, é causado de forma coletiva na empresa, o caso é investigado pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público sempre entende que a educação no trabalho é um dos primeiros passos para que a gente possa combater de forma eficaz o assédio moral, sem prejuízo, é bom lembrar, da propositura de ações judiciais, se necessário for, cobrando-se indenizações por danos morais coletivos para a hipótese dos fatos já ocorridos. É que a gente precisa corrigir o que já ocorreu, mas tão importante quanto, ou talvez mais importante ainda, é evitar que os fatos se repitam no futuro. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.